também olhar para o nosso estado com o carinho que nós precisamos. Eu queria passar a palavra agora para o Rodrigo Limpe. Fique à vontade, representante da ANEEL. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente da sessão, deputado Rafael Mota, que gostaria de parabenizar pela iniciativa de trazer aqui para o Congresso o debate de um tema tão importante que tem se ocorrido de forma muito intensa no âmbito da agência reguladora e é importante... Você quer usar o microfone? Prefiro. Quer ficar em pé ali? Não, daqui dá para falar. Só pego. Obrigado. Então, como eu estava falando, é muito importante que o Congresso participe desse debate sobre a geração distribuída, que é uma tendência no setor elétrico brasileiro. É um debate que já tem ocorrido de forma muito intensa no âmbito da agência reguladora. Aproveito para cumprimentar os demais colegas de painel, Dr. Reive, Dr. Darlan, Daniel, Eliana, Stefane, Marco Delgado, os colegas da agência, os colegas da consultoria legislativa, do Juliano, todos os demais presentes. Começando a apresentação, esse primeiro slide, o Dr. Reive apresentou quase um spoiler desse primeiro slide, que mostra o presente do setor elétrico, ou passado, já estamos vivenciando algumas transformações em que o setor acontecia de forma mais comportada, como bem colocado pelo Dr. Reive, com a cadeia geração, transmissão e distribuição de forma sequencial. E o setor tem passado por transformações que vão ocorrer de forma ainda mais profunda num futuro próximo, principalmente por causa da geração distribuída a preços cada vez mais competitivos, as redes inteligentes, o sistema de armazenamento de energia e os veículos elétricos. Estava até comentando com o deputado que já temos regiões no mundo que já estamos em um passo mais avançado, principalmente com relação aos veículos elétricos, que o Brasil ainda está numa fase mais inicial, mas certamente vai ocorrer de forma bem intensa nos próximos anos. Aqui eu apresento os recursos energéticos distribuídos, que eu já citei, a geração distribuída, o armazenamento, a mobilidade elétrica. Só voltando aqui ainda, nesse painel das transformações do setor, qual que é a visão da agência sobre essas transformações? A visão da agência é que essa transformação da rede ela é inevitável, ela vai ocorrer. E o papel da ANEEL ela deve ser no sentido de atuar como um facilitador para que as novas tecnologias aconteçam e proporcionem benefícios para os consumidores e para a sociedade como um todo. E esse avanço ele tem que ocorrer com equilíbrio, naturalmente, entre todos os segmentos, que é a palavra-chave na atuação do regulador, que é o equilíbrio entre todos os agentes do setor e todos os segmentos. Aqui mostra o histórico da regulamentação da ANEEL sobre essas novas tecnologias, em que eu destaco aqui que é o tema do debate, a Resolução 482, que é o que instituiu o sistema de compensação de energia lá em 2012. O diretor Reive estava no colegiado à época, eu estava como especialista em regulação. Tivemos recentemente a importante regulamentação sobre a recarga de veículos elétricos e teremos certamente mais regulamentações no futuro. Estamos discutindo muito intensamente a questão da tarifa binômia, que é a modernização das estruturas tarifárias. Estamos discutindo com todos os agentes do setor, com os agentes de distribuição, e a revisão da 482, que são dois processos, tanto a binômia como a geração distribuída, a revisão, que já estão em tramitação desde o início do ano na agência, com expectativa de conclusão no final do ano. Agora, explicando um pouco mais detalhadamente a Resolução 482, que estabelece que qualquer fonte renovável ou cogeração qualificada até 5 megawatts pode se cadastrar no sistema de compensação de energia, em que o objetivo é a troca de energia, compensação, e não a comercialização em si. Isso hoje não é permitido. Aqui essa figura mostra exatamente como funciona esse sistema de compensação de energia, em que temos uma unidade consumidora com uma micro ou mini geração instalada. Aqui temos um painel solar e uma turbina eólica, sendo que, como eu vou apresentar mais à frente, a grande maioria absoluta dos microgeradores é de fonte solar, em que a energia gerada ela é injetada na rede e, posteriormente, ela é compensada com a energia que é consumida, que é puxada da rede pela unidade consumidora. Então, nesse caso, a gente tem que a rede ela funciona como uma bateria para os consumidores, em que ele injeta energia como se acumulasse energia ao longo do dia e, à noite, ele usasse a energia.
E isso justifica, naturalmente, é um dos motivos que motiva o aprimoramento da regra, em que hoje essa remuneração da rede ela não ocorre pela regulamentação atual. Aqui são os principais benefícios da geração distribuída, em que temos a geração de empregos, o empoderamento do consumidor, que ele tem a possibilidade de gerar a própria energia, temos a redução de perdas do sistema elétrico, uma menor dependência da geração centralizada e também são fontes de baixo impacto ambiental e que proporciona a descarbonização da geração de energia, apesar de, no Brasil, isso não ser um problema, porque o Brasil já possui a matriz talvez a mais limpa do mundo dentre as grandes economias. Aqui, sobre as modalidades da geração distribuída, nós temos a geração distribuída junto à carga, que é aquela geração distribuída típica, com os painéis solares no telhado das residências, dos edifícios. Temos os condomínios com geração distribuída, temos o autoconsumo remoto, que é quando uma unidade consumidora ela instala um painel solar e não compensa a energia somente nessa unidade, mas em outra unidade de mesma titularidade, localizada em outra localidade física. Isso é uma modalidade que tem avançado muito. Ela existe desde a edição da norma de 2012, e temos a geração compartilhada, que foi um avanço da primeira revisão da norma que ocorreu pela Resolução 687, em 2015, que permite a criação de consórcios e cooperativas para a produção da energia elétrica para a compensação de energia. Aqui temos alguns dados sobre a geração junto à carga. Aqui eu vou passar todos para já. Aqui temos o quantitativo de unidades de geração por modalidade. A gente vê que, em número absoluto e também em potência, a geração junto à carga é a que possui a maior participação. Temos 68 mil unidades geradoras desse tipo, de um total de 79 mil empreendimentos. Hoje temos uma capacidade total instalada de 962 megawatts. Esse é um número que cresce todos os dias, entre 1 e 2 megawatts diariamente é esse crescimento. A gente observa que, em breve, ainda no mês de junho, nós esperamos alcançar a importante marca de 1 gigawatts de capacidade instalada de geração distribuída. Para uma geração de hoje, temos cerca de 80 mil unidades consumidoras com geração distribuída. Isso, aparentemente, é muito, mas, na verdade, ainda é muito pouco. O Brasil tem hoje 83 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Isso dá mais ou menos 1 a cada 1.000 unidades consumidoras possui painel solar. Só para ter uma ideia do quanto ainda podemos avançar, na Austrália, por exemplo, que é um país, um dos líderes em geração distribuída, 1 a cada 6 residências tem painel solar fotovoltaico. No Havaí, que é um estado, tem cerca de 1 a cada 5 residências também possui geração solar fotovoltaica. Não que a gente precise alcançar esse patamar, até porque a nossa matriz já é, de fato, bem renovável, e nós temos uma vocação para a geração centralizada. Temos grandes empreendimentos hidrelétricos. Dificilmente chegaremos a um patamar nessa proporção, mas, sem dúvidas, temos muito a avançar ainda. Aqui temos a curva, que também foi apresentada na apresentação anterior, em que mostra um crescimento exponencial da geração distribuída no Brasil, onde hoje temos cerca de mais de 100 sistemas por dia e mais de 1 megawatt instalado por dia. Como eu coloquei, apesar do significativo crescimento, principalmente desde 2015 e 2016, ainda temos um quantitativo pequeno, se comparado ao nosso potencial de energia solar. O Brasil é um dos países com maior potencial de energia solar. Quando a gente pega os índices de radiação no Brasil e compara, por exemplo, com a Alemanha, que durante muitos anos foi o líder mundial em produção de energia solar, a gente observa que o ponto na Alemanha com maior incidência de radiação solar, esse índice é menor do que o pior localidade do Brasil para a geração de energia solar. Ou seja, o Brasil tem um potencial muito grande, se você comparar, inclusive, com os países que são líderes em produção de energia solar no mundo. Aqui, novamente, o gráfico do crescimento, em que temos, inclusive, um comparativo com as projeções da ANEEL, em que o mercado se desenvolve mais rápido do que as projeções que foram feitas pela ANEEL em 2015.
É uma projeção que consta do nosso estudo, que foi colocado em audiência pública. Aqui tem, só para ilustrar, o site da agência, em que mostra todas as informações em que é possível obter a geração distribuída, o número de unidades consumidoras, o tipo de modalidade, por cada área de concessão, por cada estado. Até sugiro e recomendo, quem tem interesse em conhecer mais detalhes sobre a geração distribuída, é uma plataforma muito boa, essa que está no site da ANEEL. Agora, entrando um pouco rapidamente, acho que já estou com o tempo quase esgotado, tem mais um pouco, acho que mais uns 4 minutinhos eu termino. Aqui temos discutir um pouco, apresentar a motivação para a revisão da 482. E temos os objetivos: equilibrar custos e os benefícios do sistema de compensação. Essa segunda frase aqui é um ponto importante, que é evitar a transferência de custos aos demais consumidores. À medida que o sistema de compensação, na modalidade atual, o net metering, a compensação não ocorre pela remuneração do fio, o fio entra também na compensação, essa remuneração do fio ela acaba, no processo tarifário, sendo alocada para os demais consumidores que não possuem a geração solar. Acaba gerando uma alocação ineficiente de custos na remuneração da rede. Hoje, isso, em termos financeiros, é mínimo, porque ainda temos uma quantidade pequena de micro e mini geradores. Mas, quando pensamos em ter 1 milhão de unidades consumidoras com geração ou mais, a gente percebe que esse nosso modelo ele não é sustentável no longo prazo. A gente precisa buscar aprimoramentos. Aí também outros objetivos: garantir a sustentabilidade e mitigar distorções. Aqui eu apresento o cronograma em que, no segundo semestre do ano passado, nós fizemos a consulta pública, ainda no âmbito da superintendência. No primeiro semestre, nós abrimos a primeira fase da audiência pública, e a expectativa é que, no segundo semestre, a gente submeta a segunda fase e, no final do ano, conclua com a aprovação das novas regras. Hoje, nós estamos na fase de análise das contribuições. Foram mais de 100 agentes que contribuíram, uma das audiências mais concorridas que a ANEEL já realizou. Tivemos 3 reuniões presenciais, todas com grandes debates, muito técnicos que ocorreram. Aqui são as 5 alternativas que foram colocadas em audiência pública, em que a alternativa 0 é o modelo vigente, em que a compensação ocorre por todas as parcelas da tarifa de energia, os custos de distribuição, de transmissão, os encargos, perdas e a energia em si. E aí, da alternativa 0 para a alternativa 5, a gente vai reduzindo a parcela que seria compensada no novo modelo de compensação com o aprimoramento da norma, em que, na alternativa 1, deixa-se de compensar apenas a parcela do fio da distribuição. Na alternativa 2, distribuição e transmissão. E assim vai até na alternativa 5, em que a compensação ocorreria somente na energia em si. Aqui foram valoradas a energia por todas as alternativas, todas as parcelas da tarifa. Aí temos a alternativa 0, alternativa 1, até chegar a 5, em que a compensação ocorreria somente na parcela da energia, como eu já coloquei. Agora, algumas premissas da análise que a agência realizou, em que a compensação no local junto à carga ela é diferente da compensação remota, que é aquela distante da unidade consumidora. Elas apresentam benefícios diferentes para a rede como um todo, principalmente em questão de redução de perdas. Isso motivou a ANEEL a tratar de forma diferente as duas modalidades de geração, e sempre com os princípios da segurança regulatória e previsibilidade. As mudanças que a ANEEL promove nos seus regulamentos, todas são feitas de forma gradual, com previsibilidade para o setor, respeitando, naturalmente, a segurança regulatória daqueles investimentos que já foram feitos. Aqui, essa foi a proposta colocada na audiência pública, em que a proposta estabelece um gatilho a nível Brasil de um total de capacidade instalada de 3,3 gigawatts, em que, atingido esse gatilho, passaria-se ao novo modelo de compensação, em que se pagaria a TUG Fio B. Lembrando que esse gatilho seria estabelecido por área de concessão. Isso é para permitir que o desenvolvimento da geração distribuída ocorra de maneira mais uniforme em todo o Brasil.
Hoje a gente observa um grande desenvolvimento, muito acima das demais regiões, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Essa proposta da ANEEL visa um desenvolvimento mais uniforme em todo o Brasil. Aqui, para a geração remota, em que são 2 gatilhos propostos, um para mudar para a alternativa 1 e depois um seguinte para a alternativa 3. A gente observa, tanto nesse quanto nesse gráfico, que mesmo com a mudança, a expectativa ainda é de crescimento significativo da geração distribuída. Aqui os efeitos esperados com a revisão da resolução. Para os consumidores, mitigação de impactos tarifários, maior aproveitamento dos benefícios da geração distribuída. Para as concessionárias de distribuição, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, que é assegurado por lei e pelos contratos de concessão. E para o mercado de geração distribuída, as alterações só vão ocorrer com a maturidade da tecnologia, através dos gatilhos futuros, permite o desenvolvimento sustentável. Estamos considerando a manutenção da atratividade do investimento em geração distribuída e também a segurança regulatória e previsibilidade, principalmente resguardando aqueles investimentos que foram feitos com a regra vigente. Encerrando a apresentação, deputado, coloco à disposição para todos os demais questionamentos. Peço desculpa por ter estourado o tempo. Obrigado, senhor Rodrigo Limpe, obrigado pelas... Eu queria só indagar se você